Bom, gente, vamos lá? Continuar nossa aula de equilíbrio químico, então. Aqui, aqui a gente estava vendo aqui, na semana passada, a gente começou a ter uma introdução do que era o equilíbrio químico, então, a gente tem uma reação química, onde a gente pode montar uma constante de equilíbrio, tanto para reação direta, que acontece de um lado, quanto a reação indireta, que acontece do outro, tá? Então, aqui eu tenho montado as minhas constantes de equilíbrio, tomando o que está aqui à esquerda como o meu reagente e aqui os produtos, tá? Então, isso aqui é o sentido da reação direta. O sentido contrário seria da reação indireta. Quando não se pede nada, não fala se é da direta ou da indireta, a gente faz da direta, tá? E lembrando que somente pode fazer parte dessa expressão as concentrações que sofrem variação como sistemas gasosos, então a gente vê que só entra gás ou soluções líquidas, tá? Então, ó, nessa situação aqui, a gente tem gás, gás e gás. Entrou todo mundo para constante de equilíbrio. Solução aquosa, também entra todo mundo para constante. Aqui eu tenho um sólido. Esse sólido ele não entrou na minha constante de equilíbrio, eu só estou montando com os meus gases. E aqui também, o sólido não entra, então a constante de equilíbrio é montada apenas com o que está na fase gasosa, certo? Então a gente tem que lembrar um pouquinho disso. Então a gente viu na aula passada como escrever essas constantes de equilíbrio. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho. Os fatores que podem alterar um equilíbrio químico, tá? O Le Chatelier, que tem aqui, né? Princípio de Le Chatelier, fala que quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação, ele tende a se reajustar a fim de diminuir os efeitos dessa perturbação e atingir o equilíbrio novamente. Tá? Então, quando a gente altera a concentração, quando a gente altera a temperatura, pH, a gente pode favorecer com que o equilíbrio aconteça mais para um lado do que para o outro. E é isso. Eu produzir mais aceleradamente meus produtos, eles produzirem novamente nos reagentes. Então, a gente tem uma perturbação que tende a ser contornada entrando em equilíbrio novamente, tá? Então, quando eu aumento a concentração, se eu aumento a concentração dos reagentes, eu tenho um deslocamento do equilíbrio para a direita. Então, eu aumentei a concentração de reagentes, eles vão reagir mais efetivamente, mais rápido, e eu vou ter a formação dos meus produtos de uma forma mais rápida, tá? Então, eu desloquei, estou tendo uma velocidade maior para a formação de produtos. Agora, se eu, no meu sistema reacional, coloquei uma maior concentração daqueles que a gente chama de produto, eu vou ter uma formação mais rápida do que pode ser meu reagente. Então, eu tenho deslocamento do equilíbrio para a esquerda aqui, tá? Então, aumentei concentração de reagente, eu desloco o equilíbrio para a direita. Aumentei concentração de produtos, eu desloco o equilíbrio para a esquerda. Se eu diminuir a concentração, então, diminuir a concentração dos meus reagentes, eu desloquei o equilíbrio para a esquerda, porque se eu tenho menos reagente, eles vão ter que trabalhar mais para se combinarem e produzir meus produtos. Então, eu tenho uma maior concentração agora aqui nos meus reagentes, uma maior velocidade de reação, ou a maior energia aqui. Produtos, se eu diminuir a concentração dos produtos, vai deslocar para a direita, eles vão tentar trabalhar mais para voltar a se converter para o meu reagente, tá? Aí a gente tem que lembrar das leis ponderais, que seria uma delas que a gente viu lá no primeiro ano, né? Vocês viram, que é a lei do Lavoisier, onde na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, numa reação química, num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, por isso que, se eu aumento a quantidade de reagentes, a reação tende a acontecer mais rápido possível para eu ter a mesma quantidade de produtos. Se eu mexo com os elementos, as substâncias que estão nos produtos, aumentei ou diminuí, eu vou ter que trabalhar isso para os meus reagentes alcançarem as mesmas concentrações e quantidades de massa, tá?
Então, se eu mexo com temperatura, no equilíbrio uma das reações é endotérmica e a outra é exotérmica. Então, sempre que eu tiver uma reação acontecendo de forma direta, que ela for endotérmica, a indireta é exotérmica ou ao contrário, tá? Então, quando eu tenho um aumento da temperatura, eu vou favorecer aquela reação que a gente chama de endotérmica, aquela que precisa absorver calor, tá? E se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer uma reação que libera calor, tá? Então, se eu aumentei a temperatura, eu vou favorecer essa reação aqui, que é a endotérmica. Ela vai passar, isso aqui vai acontecer mais efetivamente, essa reação indireta. Se eu diminuir a temperatura, a reação que libera calor vai acontecer mais facilmente, tá? Então, com a temperatura eu consigo deslocar o equilíbrio para acontecer de um lado ou do outro. O que significa deslocar o equilíbrio? Eu quero que em algum momento eu tenha a produção disso daqui, eu controle essa produção. Então, eu vou mexer, sabendo que ela é endotérmica, vou mexer com a temperatura para favorecer com que essa reação aconteça. Nesse caso, se eu quero que isso aqui aconteça, eu vou mexer com a temperatura para favorecer que a minha reação exotérmica aconteça, tá? Quando a temperatura do sistema é aumentada, isso favorece o sentido da reação que absorve calor. Estou fornecendo mais calor, então aquela reação que absorve calor vai ser favorecida. Enquanto, quando eu diminuo a temperatura, favorece o sentido da que libera calor. Ela precisa liberar mais calor para manter o sistema em equilíbrio. Então, eu vou favorecer a reação exotérmica, tá? Pressão é um fator também que pode alterar aí o equilíbrio. Então, quando eu aumento a pressão, favorece com que a reação, favorece aquela reação em que há contração de volume, e se eu diminuo a pressão, favorece a reação em que há expansão de volume, tá? Então, aqui, ó, eu tenho substâncias que somadas dão 3 mols, elas estão ocupando um espaço equivalente a 3 mols. E aqui, um espaço equivalente a 2 mols, tá? Se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer essa daqui que ocupa um menor espaço, que tem uma menor quantidade de matéria. Se eu diminuir a pressão, vou favorecer essa, que aumenta. Lembra a pressão? Deixa eu ver se tem desenho aqui. Não. Pressão, quando a gente pensa em pressão, a gente lembra daqueles recipientes com êmbolo. Aumentei a pressão, diminuí o espaço vazio ali, então fiz os gases ficarem mais próximos. Diminuí a pressão, aumentei o espaço vazio, o volume que pode ser ocupado, e os gases já não estão tão próximos assim, tá? Observe que nos reagentes o volume é maior do que nos produtos. Portanto, no sentido direto, aqui, ó, daqui para cá, há uma contração do volume. E no sentido inverso, há uma expansão do volume. Nesse caso, o aumento da pressão favorece a reação direta, enquanto a diminuição favorece a reação indireta ou inversa, tá? Aí agora a gente vai observar como que a gente consegue trabalhar com isso, porque agora a gente já não está com uma coisa em equilíbrio totalmente. A gente tem uma reação que pode ter esse equilíbrio deslocado, dependendo do que está acontecendo. Então a gente vai ver como que a gente trabalha com exercícios dessa forma. Considerando então o equilíbrio aqui, que eu tenho uma reação química mostrada, a uma temperatura T. No equilíbrio a gente tem essa concentração de SO3, essa concentração de NO e mais essa concentração de NO2. Também uma concentração de SO2. Suponha que agora é acrescentado no recipiente uma quantidade maior, 0,3 mol de NO2. Então, eu mexi aqui com o meu reagente da minha reação direta, tá? Então, vamos calcular agora as novas concentrações, porque se eu aumentei a concentração de um dos reagentes, acabou deslocando aí meu equilíbrio. Então, todo mundo agora vai ter que se rearranjar para entrar em equilíbrio novamente. Então, ele quer saber quais são as novas concentrações no estado de equilíbrio para os reagentes e para os produtos. Então, vamos lá ver como a gente faz isso. O que a gente vai fazer? A gente vai montar uma tabelinha parecida com essa. Vocês vão encontrar algumas variações, vocês podem tomar essa como base, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca a nossa reação química, tá? Lembrar de estar balanceada.
Nesse caso, o balanceamento está correto, não preciso fazer nada, mas se não, sempre olhar se a reação está balanceada ou não e colocar ela balanceada aqui. Então, eu tenho aqui a minha reação. Eu tenho quais são os valores no início, né? Ele me deu quais eram os valores iniciais de cada um dos reagentes e produtos. Então, eu só coloco aqui uma linha com início e coloco as concentrações aqui embaixo. Depois, eu quero saber, vou ter algumas alterações. Se eu aumentei a concentração desse daqui, vai ter aqui um movimento, né? Todo mundo vai ser alterado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a preencher essas outras linhas, tá? Então, ó, quando eu resolvi perturbar aqui o equilíbrio adicionando essa quantidade desse reagente, eu tive uma alteração aí, né? Então, vamos ver o que aconteceu? Se eu coloquei aqui esse 0,3, então se eu tinha no início 0,1, agora no meu início, novo início, eu tenho 0,4, tá? Então, eu continuo com 0,2 aqui no início, porque eu só alterei isso daqui. Então, eu tenho 0,2, 0,4, eu tenho 0,4 e 0,2. É tudo que foi me dado no início com esse daqui que foi adicionado. Aí, quanto reage? Eu não sei quanto 0,2 vai reagir com 0,4 aqui. Eu não sei se é uma reação completa ou não. Quanto vai reagir? Então, coloco X. E eu sei que reagir é só com os reagentes, né? Os produtos, eles são formados, eles não são reagidos, né? Consumidos. Então, coloco X nos meus reagentes, não coloco nada nos meus produtos. Formou, não forma nada de reagente na reação direta, né? Forma os meus produtos, só que eu também não sei quanto formou. Então, eu vou e coloco X, né? Sempre quando eu não sei, eu coloco X. Então, no equilíbrio, o que eu tenho? O que é o equilíbrio? É quando eu não tenho mais diferenças. Todo mundo entrou no seu estado normal, onde está acontecendo a reação direta e a reação inversa o tempo inteiro. Então, nesse equilíbrio, eu tenho o que eu tinha no início, que era 0,2, menos o que reagiu, tá? Que é X, eu não sei. No início, eu tinha o meu 0,4, menos o que reagiu, que eu também não sei, coloco X. No início, eu tinha 0,4 mais a quantidade que formou, tá? E aqui eu tinha 0,2 mais a quantidade que formou. Por quê? O que é reagir? É gastar o meu reagente. Então, por isso que é menos. O que é formar? É somar, né? Ter mais. Por isso que é mais, tá? Então, monta a tabelinha. Aí eu vou ter que encontrar esse valor de X para eu conseguir saber exatamente quais são os valores que foram formados e consumidos. Então, eu vou montar a minha constante. Eu consigo montar, vocês aprenderam a montar a constante. E como eu tenho os valores, eu consigo fazer qual é o meu valor de K, tá? O valor da minha constante. Eu encontro o valor da constante. Vamos lá, que tem muito chão ainda. Então, vamos lá. Usando, então, o valor de K, já que é uma constante, só vai variar com a temperatura, a gente vai calcular o valor de X. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei isso daqui, substituí agora com esses novos valores que estão no equilíbrio, tá? Então, monto o meu KC de novo, com os valores agora que estão aqui no equilíbrio, após essa adição de 0,3, que eu somei aqui 0,4. Então, eu vou substituir e eu sei o valor de K. Então, eu vou ter uma incógnita só, que é o X. Então, eu venho aqui, faço, ó, coloco o KC é 4, que eu tinha encontrado, faço as substituições, continhas, que eu chego aqui? Numa equação de segundo grau. Lembra lá do início, quando matemática, equação de segundo grau? Vamos utilizar, então, Bhaskara para resolver isso. Eu vou encontrar dois valores, tá? Quando eu utilizo Bhaskara aqui. Vou encontrar x', x duas linhas. Então, eu encontrei dois valores. O que eu faço com esses valores que eu encontrei de x? Eu tenho que ver qual eu vou utilizar, tá? Então, com x', se eu utilizar esse valor maior aqui, ó, 0,9123, eu vou acabar encontrando concentrações negativas. E não existe uma concentração negativa, tá? Posso ir até zero, não tem uma concentração -1, -2, -3. Então, eu não posso usar. Matematicamente existe,
quimicamente não. Então, eu descarto o x'. Vou usar, então, o x duas linhas. O x duas linhas é 0,0877. Então, vou utilizar ele aqui, substituo, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó, 0,2 menos 0,0877, 0,4 menos esse valor, 0,4 mais esse valor, 0,2 mais esse valor. Encontrei as concentrações agora que estão presentes no meu equilíbrio aqui, tá? Não é sempre que vai cair numa equação de segundo grau, mas agora é comum. Então, vamos rever isso, tá bom, gente? Façam de novo, passo a passo disso daqui, mas o importante é entender o que aconteceu nesse início, tá? Eu monto uma tabela e eu sei que no início foi adicionado esse valor. Então, a minha tabela é essa. No início eu tenho 0,2, 0,4, 0,4, 0,2. E aí eu vejo, tento descobrir quanto reagiu, quanto formou, e no equilíbrio, quanto eu tenho de cada um deles, tá? Aí agora a gente vai trabalhar mais um aqui para a gente ver, mais exemplo. Tá, se 1 mol de H2 e 1 mol de I2 em um recipiente de 1 litro atingem a condição de equilíbrio de 500 graus Celsius, a concentração de HI no equilíbrio será D. Ele já deu para mim a constante, o valor da constante. Então, eu vou conseguir trabalhar, tá? O que eu tenho que fazer? Montar a reação. Tá falando que é H2 mais I2. O que vai formar H2 mais I2? Forma HI. Então, eu tenho aqui a reação balanceada. Lembrar de balancear, ó, doisinho aqui. E aí, eu tenho, quanto que eu tenho inicialmente? Inicialmente, eu tenho 1 mol de um, 1 mol do outro, e não tenho nada formado ainda. Aqui no início é quando eu junto os meus reagentes. Depois, quantidades que reagiram e que se formaram, tá? Você pode fazer o separado, reagiu, formou, ou pode fazer junto na mesma linha. Então, quanto que reagiu? Não sei, uma certa quantidade aqui. Quanto que reagiu? Uma certa quantidade. Quanto que formou? 2x. Por quê? Porque é 2 aqui, ó. Cada um desse forma 2 desse. Cada um desse forma 2 desse. Então, estequiometria. Então, eu tenho x, x, 2x. Aí, quantidades no equilíbrio. No equilíbrio, eu tenho 1 menos o que gastou, né? O que reagiu. 1 menos o que reagiu. 2 mais o início mais o que formou. Como era 0, eu continuo com o meu 2x aqui, tá? Porque eu não tinha nenhuma concentração no início. Aí eu vou fazer a continha. Então, a gente vai usar a expressão da constante de equilíbrio para descobrir a concentração de HI. Então, eu vou montar a concentração, o KC, e aí eu vou substituir as quantidades no equilíbrio. Então, 2x, 1 menos x, 1 menos x. Vou fazer a continha aqui, vou isolar tudo, vai sobrar de novo uma equação de segundo grau para mim. Vou utilizar, então, Bhaskara. Tenho a minha equação de segundo grau, que estava aqui, ó, só transferir ela para cá. Visto que a gente tem aqui uma equação de segundo grau, vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver. Então, aqui para vocês lembrarem, tá? Uma equação de segundo grau tem essa cara, ax² mais bx mais c, dando 0. Fórmula de Bhaskara, eu vou usar, então, aqui, menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a, tá? Substituo todo mundo. E aí eu vou encontrar x1, x2, ou x', x2'. 1,4078. De novo, se eu uso o x1, eu não posso tirar 1 menos 1,44, vai me dar um resultado negativo. Não existe concentração negativa, então eu não posso usar ele. Eu tenho que usar o outro. Tá? Então eu vou usar o x2. Quando eu uso ele, eu vou substituir aqui ele no valor do x. Então eu vou encontrar 1,56. Eu substituí o valor que eu encontrei aqui, tá? Então, vou colocar 1 menos o valor que eu encontrei, 1 menos o valor que eu encontrei, 2 vezes o valor que eu encontrei. Como ele estava pedindo a concentração de HI, eu preciso reportar apenas esse valor aqui, tá? Eu vou encontrar 1,56 mol por litro. Próximo.
Um equilíbrio envolvido na formação da chuvasta está representado nessa equação abaixo. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre, 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre foi de 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é. Então, agora ele não está pedindo o valor de ninguém especificamente, ele está pedindo o valor da constante após o equilíbrio ter sido alcançado. O que eu vou fazer? Tabelinha, coloco aqui o valor, coloco aqui a minha reação balanceada, quantidades iniciais, ele já me falou, 6 mols de dióxido de enxofre, 6 mols de dióxido de enxofre, 5 mols de oxigênio, 5 mols de oxigênio. E no início não tinha nada. Aí ele falou, depois de algum tempo, atingiu o equilíbrio. Então, eu venho e coloco aqui o valor do equilíbrio, que foi 4, tá? Então, formou 4. Vamos olhar agora, por que tá aqui, gastou 4, gastou 2? Vamos olhar, se formou 4 mol, e eu parti de 6 e de 5, vamos ver estequiometricamente o que aconteceu. Isso aqui, ó, 2 é 2 para 2, e esse aqui é 1 para 2. Então, a mesma quantidade que eu tenho aqui é o que eu tenho que ter aqui. Se formou só 4, quer dizer que gastou só 4. Se tivesse formado 6, era 6. Mas só formou 4, quer dizer então que gastou só 4, porque é proporcional, é a mesma quantidade. Cada 2 desse forma 2 desse. Então, se formou 4, quer dizer que gastou 4. E esse daqui é 1 para 2. Então, sempre vai ser formado o dobro. Então, se formou 2, a partir de 1, quer dizer que se formou 4, gastou 2, gastou a metade, tá? Então, eu sei que gastou, reagiu aqui, gastou 4 de um dos reagentes, gastou 2 do outro reagente para formar 4 do meu produto. Então, quantidades no equilíbrio. Eu tenho 6 menos 4, então sobrou 2 mols aqui. No meu equilíbrio, eu tinha 5, gastou 2, sobraram 3 mols. E eu não tinha nada e somei 4, então tem 4 mols. Então, no equilíbrio, eu tenho 2 mols disso, 3 mols disso, 4 mols disso. Concentração, então, no equilíbrio, 2 mol por litro, 3 mol por litro, 4 mol por litro. Então, eu vou conseguir agora calcular a constante. Que a constante eu pego o produto sob os reagentes, levando em consideração o balanceamento, eu encontro um valor de 1,33 para minha constante de equilíbrio. Então, o X do negócio é sempre essas tabelinhas. É interpretar o exercício, ver quais dados eles deram para a gente e montar essa tabelinha. O que eu sugiro? Que vocês refaçam esses exercícios que eu estou dando de exemplo no caderno com calma, tá? E aí, eu coloquei exercícios para vocês treinarem também lá no Super Professor. Eu não lembro, são 3, 4 exercícios, então por isso que eu aconselho vocês a refazerem esses que eu fiz, para entender essa tabela. Isso a gente só entende fazendo, tá? Relembrar a equação de segundo grau, ver essa significância química ou não de alguma coisa, lembrar que não existe concentração negativa, enfim, e começar a trabalhar com isso. É muito utilizado, tá? Essa tabelinha cai muito, questões dessas em vestibular, Enem, então é bom vocês se atentarem, tá? Então, tentem fazer isso com calma. E aí, por hoje, é isso que eu tenho para passar para vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui. Então, até a próxima, tá, gente?